Olá, um bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera. Hoje, sábado, dia 19 de agosto de 2017, tempo bom em todo o sul do estado de Santa Catarina. Começando mais uma edição do nosso Esporte em Questão. Como eu já falei, manhã de sábado, o torcedor do Criciúma está meio de cabeça inchada. Ontem o Tigre estava ganhando do Oeste até os 38 do segundo tempo em casa. Permitiu o empate, o Criciúma patina mais uma vez na Série B. Quando é para se aproximar no G4, sempre dá uma treta, né? O Criciúma não consegue chegar perto do G4. Está perto ainda, mas o que eu quero dizer é muito perto, coladinho do G4 ontem. A vitória seria preponderante, fundamental, mas o Tricolor, infelizmente, não conseguiu. Cedeu o empate. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo, vamos aos melhores momentos da partida. Vamos também detalhar a 22ª rodada da Série B, que iniciou na terça-feira. Olha, 21ª rodada, perdão, que iniciou na terça-feira. Teve mais jogos ontem, tem jogos hoje. Vamos conferir a tabela de classificação, vamos relembrar a Série A da semana passada, vamos conferir as semifinais da Copa do Brasil registradas no meio da semana. Tem muita coisa bacana no Esporte em Questão, tem seleção brasileira que comemora 15 anos do pentacampeonato lá no Japão, então se prepara porque está começando o Esporte em Questão. Bacana, muito obrigado a você que participa da nossa programação. Lembrando que você interage conosco através da nossa live. Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Primavera. facebook.com/TV Primavera. É só curtir aí a nossa fanpage, compartilhar a nossa live e você interage conosco, fique à vontade. Vamos começar falando do Criciúma. Teve 10 dias para treinar desde a última partida do Tigre, que foi na terça-feira da semana passada. Criciúma jogou lá em Recife contra o Santa Cruz, venceu o jogo de virada 2-1 e estava todo mundo esperançoso que o Criciúma ia conseguir vencer mais uma, a segunda na sequência, fazendo com que o Tricolor chegasse aos seus 32 pontos e se aproximasse e muito do tão sonhado G4. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Criciúma até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate para o Oeste, uma equipe lá de Barueri, treinada pelo ex-comandante do Criciúma, Roberto Cavalo, numa falha lamentável do Barreto. Coitado do Barreto, acabou errando e o Criciúma acabou pagando o pato. Vamos aos melhores momentos de Criciúma, 1 Oeste, também um jogo realizado ontem à noite aqui no estádio Heriberto Wilson. Como mandante, o Tigre tentou tomar as rédeas do jogo. Boa jogada de Maicon Silva pela direita. No cruzamento, o Lucão tentou chegar, porém não alcançou a bola. O Oeste era perigoso nos contra-ataques. Neste lance, Mazinho estava impedido, mas era um sinal de alerta para o Tigre. O Tricolor respondeu. Mais uma vez, boa jogada de Maicon Silva pela direita. Caio Rangel recebeu, limpou o zagueiro e chutou cruzado. A bola se perdeu pela linha de fundo. O time paulista tentou mais uma vez no contragolpe. Gabriel Vasconcelos entrou costurando e bateu para o gol. Por sorte, o tiro saiu para fora. Segundo tempo e grande jogada de Silvinho. Enfiada de bola perfeita para Alex Maranhão, que bateu na saída do goleiro. Para azar Carvoeiro, o chute foi na rede pelo lado de fora. Falta para o Criciúma. Na jogada ensaiada, Diego Giareta bateu para o gol. A bola desviou no caminho e morreu no fundo da rede. Criciúma, 1-0. O Oeste tentou amenizar o prejuízo. Nesta jogada, Mazinho recebeu na área e chutou com perigo pela linha de fundo. Boa jogada do Tigre pela direita. Silvinho cruzou para João Henrique, que desviou de cabeça. A bola raspou no travessão e saiu para fora. Aos 38 minutos, Barreto tentou sair jogando e perdeu a bola. No contra-ataque, o Oeste foi mortal. Cruzamento da direita para Mazinho, que apenas escorou para o gol do goleiro Luiz. Final, Criciúma 1, Oeste também 1. Pois é, né? Que pena. O Barreto foi tentar sair jogando, acabou entregando ouro para o bandido, como se diz na gíria do futebol. E o Criciúma mais uma vez marcou passo em casa, empatou, desperdiçou 2 pontos. E o tempo vai passando e o Criciúma não consegue se aproximar de vez do G4. Agora o próximo compromisso do Tricolor será fora de casa, na terça-feira, contra o líder da competição, em Belo Horizonte, na Arena Independência. O Criciúma vai encarar o América Mineiro.
Mas a gente continua falando de Série B, rodada de número 21, iniciou na terça-feira e ontem nós tivemos a sequência com mais jogos, então vamos acompanhar os gols. Na terça-feira, no Paraná, o Londrina goleou o Brasil de Pelotas. O primeiro gol do jogo foi anotado por Arthur, Londrina 1-0. O Brasil reagiu e empatou com o Itaqui, 1-1. Mas o Londrina queria vitória. Carlos Henrique tratou de colocar o Tubarão na frente novamente. Londrina 2-1. Mais um gol para o Londrina. Desta vez quem marcou foi Reginaldo. Londrina 3-1. Edson Silva de cabeça fechou o marcador. Final, Londrina 4, Brasil de Pelotas 1. Em Recife, o Náutico bateu o Figueirense. O primeiro gol do Timbu foi anotado por Giovani. Náutico 1-0. William fechou a conta para os pernambucanos. Final, Náutico 2, Figueirense 0. Ontem, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude bateu Vila Nova de Goiás. Thiago Marques fez o gol do jogo. Final, Juventude 1, Vila Nova 0. Em Goiânia, tivemos Goiás e o líder América Mineiro. Os visitantes largaram na frente. Luan fez Coelho 1-0. O empate do Esmeraldino nasceu com o Gustavo, o Gustagol. Final, Goiás 1, América Mineiro também 1. Vamos conferir como é que ficou a classificação do campeonato. Daqui a pouquinho a gente vai conferir a classificação do campeonato então. Já tem as rodadas ou os jogos de hoje da rodada e também a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogos que foram realizados iniciaram na última terça-feira, tivemos sequência ontem e claro serão finalizados a partir de hoje. Hoje à tarde nós teremos o início do término da rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que você pode interagir conosco através da nossa fanpage, facebook.com/TV Primavera, facebook.com/TV Primavera. Você vai, compartilha a nossa live, curte a nossa fanpage e consegue interagir conosco numa boa. Aliás, muitas pessoas têm esse privilégio, poder assistir programação local da TV Primavera, 100% regional, falando das coisas de Criciúma em outros lugares do mundo. Imigrantes nos Estados Unidos, na Europa, enfim, nossa programação também constantemente sendo exibida através aí da internet, através do Facebook. Você acompanha o nosso Esporte em Questão, programa que vai ao ar todo sábado a partir de 11 horas da manhã. E agora, o que a gente faz? Daqui a pouquinho a gente vai reprisar aí os gols da Série B, rodada de número 21 que iniciou na terça-feira, repito, e termina hoje, sábado. Ontem ainda nós tivemos jogos, além de Criciúma e o Oeste que jogaram ontem, nós tivemos o Juventude, que acabou vencendo o Vila Nova por 1-0, e o Goiás, com um jogador a menos, acabou empatando o seu jogo em casa contra o líder da competição, o América Mineiro, que é o novo ou o próximo adversário do Criciúma, jogo que está agendado para a próxima terça-feira, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte. O Criciúma aqui vai ter que ter um jeito aí de, pelo menos, arrancar um pontinho do América Mineiro, já que é um jogo extremamente difícil e bem complicado aí para o técnico Luiz Carlos Vinck. Vamos ver se ele vai conseguir manter a equipe ou vai tentar fazer alguma substituição para incrementar o seu time. Lembrando que tem uma situação interessante. O Luiz Carlos Vinck vem sendo pressionado e muito para mudar o esquema tático do Criciúma, do 4-3-3 para o tradicional 4-4-2. Alguns estudiosos acham que o Criciúma não tem jogadores para cumprir as funções de um sistema tático de 3 atacantes. Por isso, seria o óbvio ou o mais fácil jogar no tradicional 4-4-2 com 4 homens no meio de campo e 2 na frente. Claro que o Criciúma tem pouco tempo para treinar, se reapresenta hoje à tarde, vai treinar amanhã domingo, na segunda-feira já viaja para Belo Horizonte, onde na terça-feira encara o América Mineiro, jogo extremamente complicado para o tricolor catarinense. Você pode interagir conosco, já falei, facebook.com/TV Primavera, vai lá, curta a nossa fanpage e também compartilhe a nossa live. Será um prazer, uma honra estar participando com você, estar interagindo com você. facebook.com/TV Primavera, é só curtir a nossa fanpage e compartilhar aí a nossa live. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar também de Copa do Brasil, hein, gente? Copa do Brasil teve jogo no meio da semana e nós tivemos aí 2 jogos da semifinal, com o Flamengo empatando com o Botafogo lá no Newton Santos. O jogo foi 0-0 e o outro jogo foi a vitória do Grêmio, 1-0. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouco dessas partidas também e nós vamos falar sobre seleção brasileira. Hoje a gente vai apresentar uma série de reportagens sobre a seleção brasileira
que completou recentemente 15 anos do pentacampeonato. A última vez que o Brasil foi campeão do mundo foi em 2002, né, lá no Japão e na Coreia, aquela Copa do Mundo que nós tivemos dois países sediando. E claro que nós vamos mostrar essa série de reportagens com surpresa de jogadores da seleção brasileira com os fãs. Foi feita uma sessão de cinema onde um filme foi apresentado sobre a Copa do Mundo de 2002 e os jogadores que levantaram o caneco lá em 2002 acabaram fazendo uma surpresa para a torcida, chegando no cinema. Foi muito legal, bem bacana também. Daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando aí para vocês esse tipo de situação. Tá bom? Nós também vamos mostrar aí reportagem dos clubes que estavam há muito tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, o São Paulo, enfim. Daqui a pouquinho tem tudo isso aí no esporte em questão. Vamos lá falar, chama o que agora? A tabela da Série B? Então tá bom, vamos conferir os jogos de hoje, também a classificação da Série B. Em Natal jogam ABC e Internacional de Porto Alegre. Em Campinas, o Guarani receberá a visita do Santa Cruz de Recife. Em Varginha jogam Boa Esporte e Ceará. Em Maceió, o CRB receberá a visita do Luverdense do Mato Grosso. E em Belém do Pará, o confronto entre Paysandu e Paraná Clube. Na Série B, o líder é o América Mineiro, que soma 40 pontos. O Internacional é o vice-líder com 36 pontos. Com 35 pontos na terceira posição está o Vila Nova de Goiás. O Ceará fecha o G4 com 34 pontos e 10 vitórias. O Juventude é o quinto com 34 pontos e 9 vitórias. O Paraná ocupa a sexta posição com 30 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 9 gols. O Londrina é o sétimo com 30 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Criciúma é o oitavo com 30 pontos, 8 vitórias e saldo negativo de 2 gols. O Guarani é o nono com 28 pontos, 8 vitórias e saldo 0. O CRB é o décimo com 28 pontos, 8 vitórias e saldo negativo de 5 gols. O Figueirense continua atolado na zona do rebaixamento. O Figueira é o 17º com 21 pontos ganhos. Legal, vamos em frente aí com o nosso programa e agora a gente vai relembrar os gols da Série A realizada no último final de semana. No meio da semana não tivemos jogos, rodada quase cheia, tá faltando um joguinho aí da Série A, vamos lá. Em Goiânia jogaram Atlético Goianiense e Coritiba. O Dragão levou a melhor. Jorginho fez o gol da vitória dos donos da casa. Final Atlético Goianiense 1, Coritiba 0. Em Salvador tivemos Vitória e Avaí. O Avaí venceu com este gol de Júnior Dutra, passando pelo goleiro e chutando fora do alcance do zagueiro. Final, Vitória 0, Avaí 1. Em São Paulo tivemos São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo pulou na frente, Hernanes cobrando falta mandou para a rede. São Paulo 1-0. Sassá empatou para o Cruzeiro, tudo igual, 1-1. Virada do Cruzeiro. Novamente Sassá mandou para os Barbantes, Cruzeiro 2-1. O São Paulo buscou o empate com Arboleda, 2-2. Mas Hernanes, cobrando pênalti, virou para o São Paulo e definiu o placar. Final, São Paulo 3, Cruzeiro 2. Em Volta Redonda, duelaram Vasco e Palmeiras. Guerra fez o primeiro gol do jogo, Palmeiras 1-0. Manga Escobar empatou o duelo e ficou nisso. Final, Vasco 1, Palmeiras também 1. Em Recife jogaram Sport e Ponte Preta. As duas equipes bem que tentaram, mas o jogo ficou mesmo no 0-0. Em Minas, o Atlético Mineiro recebeu a visita do Flamengo. Fábio Santos, cobrando o pênalti, fez o primeiro do Galo. Atlético 1-0. Rafael Moura, o He-Man, definiu o placar. Final, Atlético Mineiro 2, Flamengo 0. Em Curitiba tivemos Atlético Paranaense e Bahia. Mendonça fez o gol do Bahia. Doce ilusão, Bahia 1-0. Nicão, cobrando o pênalti, empatou para o Atlético 1-1. Virada atleticana, Thiago Heleno de cabeça fez o segundo dos paranaenses, Atlético 2-1. Éder ampliou a vantagem do rubro-negro, Atlético 3-1. Sid Clay fechou a conta para o Furacão. Final, Atlético Paranaense 4, Bahia 1. No Rio tivemos Botafogo e Grêmio. Leandro fez o gol da vitória do time da Estrela Solitária. Final, Botafogo 1, Grêmio 0. Na segunda-feira, em São Paulo, jogaram Santos e Fluminense. O jogo foi movimentado, mas terminou empatado em 0-0. Lembrando que no dia 23, próxima quarta-feira, Chapecoense e Corinthians irão encerrar a rodada. Bom, vamos aproveitar e vamos conferir os jogos de hoje da Série B, jogos do final de semana. Da Série B não, da Série A. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo segunda-feira. É a Série A que está bombando. Já aproveitamos também e conferimos a classificação do campeonato.
Hoje, sábado, serão realizados 2 jogos. Em São Paulo, teremos Corinthians e Vitória. E no Rio, o Flamengo irá encarar o Atlético Goianiense. Amanhã serão realizados mais 7 jogos. Em Porto Alegre, tem Grêmio e Atlético Paranaense. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Sport. Em Salvador, jogam Bahia e Vasco. Em Campinas, teremos Ponte Preta e Botafogo. Em Floripa, o Avaí receberá a visita do São Paulo. Em São Paulo, duelam Palmeiras e Chapecoense. E em Curitiba tem Coritiba e Santos. Na segunda-feira, Fluminense e Atlético Mineiro fecham a rodada. Na Série A, o Corinthians é o líder com folga. O Timão soma 47 pontos. Com um jogo a menos, o Corinthians tem 8 pontos a mais que o Grêmio, que é o segundo colocado com 39 pontos. O Santos é o terceiro e tem 36. Com 33 pontos na quarta colocação está o Palmeiras. O Sport é o quinto e soma 29 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Atlético Paranaense é o sexto com 29 pontos, 8 vitórias e saldo positivo de 2 gols. O Flamengo é o sétimo com 29 pontos e 7 vitórias. O Botafogo tem 28 pontos e é o oitavo. Na nona posição está o Cruzeiro, com 27 pontos e 7 vitórias. O Fluminense é o décimo e soma 27 pontos e 6 vitórias. A Chapecoense tem um jogo a menos e entrou na zona do rebaixamento. A Chape está na 17ª posição com 22 pontos. O Avaí é o 18º e também está na zona do rebaixamento. O Leão da Ilha tem 21 pontos ganhos. Já já a gente volta falando mais de Série A, vamos falar de seleção brasileira daqui a pouquinho, não sai daí. Legal, estamos de volta com o nosso Esporte em Questão, show de bola, obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a todos que sintonizam aí a programação da TV Primavera, tá aí ó, facebook.com/TV Primavera é a nossa fanpage, interaja conosco e fique muito à vontade. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão? Jogadores do São Paulo estavam pressionados, o São Paulo chegou a entrar na zona do rebaixamento, saiu, parece que vai se recuperando no campeonato. Após o jogo diante do Cruzeiro, muito alívio dos atletas do São Paulo. Vamos conferir. Jogo muito difícil, nós sabemos que o Cruzeiro tem uma excelente equipe, mas sabemos também que precisamos do resultado e junto com o torcedor aí, que mais uma vez foi espetacular, nós conseguimos essa vitória de muito suor, muita garra e muito coração. Eu acho que esse é o espírito e temos que continuar nessa pegada. Dava para profetizar que essa partida seria tão dura assim? Não, eu fiz 2 profecias, né, antes do jogo. Uma que a gente iria sair com um gol inviolado, mas mais uma vez sofremos 2 gols. Mas eu falei também que a partir de hoje começaria o segundo turno, um novo campeonato, e as coisas, e nossa sorte iria mudar. Então, que seja assim. Essa vitória é esse início. E a sorte está acompanhando muito trabalho, né? Com certeza. Quando eu falo de sorte, não falo de sorte do acaso, eu falo de sorte da nossa situação. Né? Então, isso que eu quis dizer. Porque sorte não existe sorte, né? Trabalho é dedicação, é entrega. Primeiramente eu quero agradecer, né, a Deus e depois agradecer a essa torcida maravilhosa, um domingo desse, Dia dos Pais, a torcida lotar o Morumbi é emocionante mesmo. E a entrega dos companheiros também, né, pelo jogo, um jogo difícil demais, a gente tem uma situação difícil na tabela e conseguimos um resultado positivo. Agora é descansar, é uma vitória que nos dá confiança para a semana, descansar que temos um jogo difícil também contra a Avaí lá. Giba, o jogo terminou melhor do que quando você entrou, né? Faço meu papel de tentar ajudar o clube e meus companheiros. Claro, às vezes a gente não consegue ganhar jogando bonito e é importante que a gente tenha essa força de conseguir a virada, mesmo que na raça, na força de vontade. E o apoio dessa torcida? Pô, a torcida impressionante hoje, foi bonito de ver. Parabéns a todos os pais aí, São Paulinos e do Brasil todo, e todas as equipes.
O presente que todo pai São Paulino queria ganhou hoje, né? Cara, fico muito contente também, ao mesmo tempo, né, falando ali, emocionado por poder proporcionar um Dia dos Pais, né, desse para eles. A torcida de São Paulo merece isso. Ir embora para casa, feliz, contente e satisfeito, sim. A gente vem passando um momento difícil durante a competição, onde São Paulo não merece estar. Mas pode ter certeza, cara, que da mesma forma que ele sofre, a gente também está sofrendo aqui. E hoje iniciamos um pontapé inicial para essa nossa distanciar dessa zona do desconforto e poder proporcionar cada dia um dia melhor para toda a nação São Paulina e para todos nós. E o poder de reação dessa equipe que virou um jogo contra o Botafogo, hoje virou contra o Cruzeiro, uma situação difícil? Cara, aqui só tem guerreiros, só tem cara trabalhador e honesto. Futebol acontece essas coisas que a gente não consegue entender, né? A gente vinha falando que não entendia o porquê, porque trabalhamos sério, dedicamos, estamos atentos a tudo que o Dorival está falando e o momento não vinha. Mas glória a Deus, agora a gente conseguiu essa vitória e esse turno aqui vai ser um turno espetacular e vou conseguir colocar o São Paulo onde ele merece. Valeu. Beleza, e se os jogadores do São Paulo estão contentes com a vitória, quem está contente não só com a liderança isolada da competição, o Corinthians nem tem um jogo a menos, hein? Tem um montoeira de pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Grêmio. É o goleiro Cássio. O cara está invicto no campeonato e ainda foi convocado para a seleção brasileira. Vamos conferir o Cássio aí. Muito obrigado, é muito legal estar na seleção, mas primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, minha família, minha mulher Janara, a meus companheiros de trabalho, a comissão técnica, todo o Corinthians, a torcida corintiana por todo o apoio. E eu acho que sem essas pessoas eu não conseguiria chegar a uma convocação da seleção como eu fui chamado agora. E é legal, né? É legal ser convocado. Acho que todo jogador, quando começa a jogar futebol e tem como objetivo ter carreira de futebol, almeja chegar, representar a sua pátria, seu país, e eu ser convocado para mim é muito gratificante, não tenho nem palavras para descrever a felicidade. E poder trabalhar com o Tite também, que é um cara que eu cresci muito, evolui muito como pessoa e como atleta, é sempre bom. Tem o Fábio, o Kleber, o Matheus, o Edu, tem uma série de pessoas que a gente trabalhou e foi muito vitorioso aqui, então rever ele estando na seleção vai ser muito, muito legal, muito gratificante. E estou muito feliz de voltar à seleção. Não, eu conversei, mas bem brevemente com ele. Ele parabenizou pelo trabalho que nós estávamos fazendo aqui no Corinthians, por tudo. Conversou um pouquinho, acho que ele conversou mais com o Mauri, bastante tempo com o Mauri, mas comigo foi bem breve assim. Mas acho não só pelo fato dele ser o treinador de goleiro da seleção, mas o fato dele estar aqui acompanhando os treinos, um cara que foi muito vitorioso onde passou, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Então ele ter vindo ver o treino ali foi muito legal e agora a convocação, poder trabalhar um pouco com ele lá. Não, eu acho que não, porque eu já fiz esse trote aí de cantar, de falar na frente do mundo, já fiz. É bem complicado, o cara fica um pouco nervoso, mas é legal, todo mundo passou, eu já passei já por esse trote aí, então espero e eu acho que não devo passar novamente. Bom, e você sabe que domingo passado foi o Dia dos Pais e o Internacional resolveu fazer uma homenagem sensacional que viralizou na internet. Um papai de primeira viagem recebeu a notícia que seria pai aonde? No jogo do Inter, e a mulher foi cúmplice disso tudo. Vamos conferir. Precisamos de 1 minuto da atenção de todos, principalmente de você, Juliano Barcelos, que está aí, nas cadeiras locadas. A Simone tem um recado para ti. Preste atenção. Bom, então eu me chamo Simone, eu sou esposa do Juliano Barcelos, que deve estar aí em algum lugar. Vim contar um pouquinho da nossa história junto ao Esporte Clube Internacional. O Juliano começou pequeno, ele era daqueles que juntava as moedinhas, cada centavo que o pai dele dava para comprar bala ele guardava, chegava na bilheteria e largava tudo e ia direto para a antiga Coreia. Vai sempre nos jogos, acompanha, sabe escalação, sabe tudo. Amor, então, tô aqui hoje, nesse dia tão especial, num lugar que tu ama, de paixão, pra te dizer que a gente foi abençoado e tô grávida, amor, tu vai ser papai.
E eu quero te dar pessoalmente, então, o sapatinho do nosso filhinho. Te amo! Eu descobri que eu tava grávida 2 dias depois do aniversário dele. E daí eu, como é que eu vou contar isso pra ele? E daí eu, vou guardar pro Dia dos Pais, né? Foi muito emocionante. Tipo, não sabia o que era, ficar nessa expectativa. E daí receber essa notícia foi fantástico. Uns dias antes de sair de férias, eu contei pra minha chefe, eu disse, olha, eu tô grávida, e ela perguntou, e a reação do pai? Eu disse, ele não sabe ainda, vou contar no Dia dos Pais. Aí 2 dias depois... E o pessoal ali teve uma sorte danada, hein? Pegando a sonora da Simone bem na hora que saiu o gol do Inter. Muito legal, parabéns aí ao pessoal do marketing do Internacional, sensacional a sacada, bacana mesmo. Bom, vamos voltar a falar de Série A, né? Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro também, a exemplo do São Paulo, estava numa draga desgraçada, não ganhava de ninguém, mas aí chegou o Flamengo na vida do Atlético e tudo mudou, o Atlético venceu 2-0 e amenizou a crise lá em Belo Horizonte. Primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro no Independência, Atlético e Flamengo. Domingo, Dia dos Pais e uma surpresa para os jogadores. Os pais dos atletas estavam no túnel que dá acesso ao gramado. O volante Adilson ficou bastante emocionado. Eu confesso que eu não esperava, né? Eu tive um momento difícil com meu pai no início do ano, onde por um milagre ele não nos deixou Então hoje eu agradeço o presidente pela surpresa, realmente deu aquele gás a mais, fiquei muito contente de rever ele, de ter ele aqui perto nesse momento, né? A minha vinda para o Brasil foi por causa dele, claro que pelo Atlético ter me convidado também um grande clube, mas ele teve um papel determinante aí. Então hoje foi um dia muito especial com a vitória, tudo que a gente queria voltar a vencer dentro de casa, foi tudo perfeito então. No time titular, Rafael Moura é a novidade. Elias tem a primeira chance. Vitor faz boa defesa. No lançamento, Rafael Moura desvia. Luan sai em velocidade e é derrubado na área por Trauco. Pênalti. Fábio Santos, com categoria, bate e faz 1-0. O time segue pressionando. Elias quase marca de canhota após cruzamento de Marcos Rocha. Adilson bate com estilo. Luan solta a bomba. No segundo tempo, o Atlético continuou mandando na partida e com o gol de Rafael Moura definiu o jogo. Mas antes de balançar as redes, o He-Man teve esta chance de cabeça. Só que em seguida, Luan recebe lindo lançamento, passa por Hever e deixa Rafael numa boa para ampliar. O volume de jogo do Galo é impressionante. Casares bate falta com perigo. Troca de passes envolvente e Fábio Santos por pouco não faz mais um. Jogada de Casares e Fábio Santos. He-Man pega de raspão na bola. Otero quase guarda um golaço por cobertura. O venezuelano também tem a sua chance cobrando falta. Iago tenta de fora da área. Final, Atlético 2-0. Sempre jogar bem contra a equipe grande é bom, né? Então, a equipe do Flamengo é uma equipe qualificada, onde todo atleta gosta de jogar um clássico e comigo não é diferente. Parabéns a toda a equipe pela dedicação. A gente precisava dessa vitória para dar uma respirada aqui. Estivemos trabalhando por essa vitória, né? Infelizmente não vinha acontecendo, mas uma vitória aí para lavar a alma. Tenho certeza que daqui para frente as coisas vão ser diferentes e vamos tentar subir de vez no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a equipe está de parabéns pela entrega, por
Hoje as bolas entraram, né? E a postura da equipe, ela vem evoluindo, como eu já falei anteriormente. Legal. Vamos falar de Copa do Brasil? Bem da semana, 2 jogos nas semifinais. Olha, foi duro de assistir uma delas, hein? Mas na outra, o Grêmio levou a melhor diante do Cruzeiro. A gente confere um pouquinho do que foram os 2 primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil, realizados na quarta-feira. Vamos conferir. Iniciada a fase semifinal da Copa do Brasil e no Rio de Janeiro tivemos um dos maiores clássicos do futebol nacional. Botafogo e Flamengo realizaram uma partida de baixo nível técnico e sem muitas emoções. O resultado não poderia ter sido diferente. Final, Botafogo 0, Flamengo também 0. Na próxima quarta-feira no Maracanã teremos o jogo da volta. Empate em 0-0 levará a disputa para as penalidades. Empate com gols classifica o Botafogo. Vitória simples classifica tanto o Flamengo como o time da Estrela Solitária. Em Porto Alegre, a outra semi entre Grêmio e Cruzeiro. E o Grêmio levou a melhor com este gol de Lucas Barrios. Final, Grêmio 1, Cruzeiro 0. Na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, será realizada a partida da volta. O Grêmio classifica com qualquer empate, com vitória ou até se perder por 1 gol de diferença a partir de 2-1. Se o Cruzeiro vencer por 1-0, a decisão será nos pênaltis. Para obter a vaga na final no tempo normal de jogo, a Raposa precisará vencer por 2 gols de diferença. Legal, vamos lá. Vamos continuar falando aí de futebol, só que agora é de seleção brasileira. Está completando aí 15 anos que o Brasil acabou ganhando a Copa do Mundo do Japão e da Coreia. E a gente vai ver agora uma surpresa que os jogadores da seleção brasileira fizeram para os fãs daquele time do Luiz Felipe Scolari. Isso é um marco na vida de qualquer jogador, né? Acho que qualquer jogador de futebol, quando ele sonha em ser jogador de futebol, ele sonha em jogar uma Copa do Mundo, ele sonha em ser um campeão mundial. E não é para muitos esse título. É só... Para os torcedores e de repente para a mídia, foi o que mais marcou. Eu confesso que durante a Copa do Mundo e durante alguns anos, até como os anos que eu continuei jogando como profissional, não foi uma coisa que tinha me marcado, né? Depois que eu parei, que eu acabei tomando e tendo a ideia da dimensão que aquilo tomou, né? Sensação fantástica. Você não tem ideia do que é ser campeão do mundo. Você não tem ideia do que é levantar a taça de campeão do mundo. É uma coisa... São para poucos. Eu tive o privilégio de ser um desses. Não, isso é para a eternidade, para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, tudo, né? Poder falar, meu avô, meu pai foi campeão mundial. E ter marcado um nome na história do Brasil. Isso é, poxa, pra gente, primeiro para muitos aqui vieram de cidades pequenas, né, ou se não de bairros pobres, e poder chegar onde a gente chegou, a gente nunca, na verdade, nunca imaginou, né? E nada mais justo do que homenagear quem construiu essa história. Em nome da CBF, faço este sincero agradecimento a vocês, atletas campeões do mundo de 2002, e também a vocês, torcedores. Desta sinergia entre time e torcida, que agora aqui celebramos, surgiu esta conquista extraordinária, a nossa 5ª estrela. Só o fato de ter o troféu já estava emocionando muita gente. Agora, entrar o Cafu com o troféu, a seleção inteira atrás, com a música tema de 2002, eram 250 pessoas fanáticas pela seleção brasileira que estava aqui hoje e foram surpreendidas. É isso que aproxima o torcedor da seleção e dos nossos ídolos. É assim que a gente vai trabalhar agora por diante. Essa é a linha de trabalho. Você sai daqui realmente motivado em lembrar daquilo que você viveu no momento da Copa. São várias experiências, cada jogo um ambiente diferente, amigos diferentes. Acordar cedo aí foi a minha esposa estava grávida, né? Minha filha aí estava para nascer. E entre minha filha e os jogos, então ela ficava assim, vai ver jogo, não sei o quê, acordar cedo. Então aí foi emocionante, cara, porque queria ver o jogo e a mulher querendo os cuidados, né? E vamos embora. E começou a competição, primeiro jogo difícil, segundo já foi, e a Costa Rica veio para dar aquele up. Gol de voleio do Edmilson. Esse dia foi meu aniversário. A cada gol que o Brasil fizesse, tinha rodada de chopp grátis. Foi 5-2 pro Brasil na Costa Rica. E a gente não gritava mais gol a partir do terceiro gol. Era chopp, 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 chopp. E você lembra com paixão por tudo aquilo que você viveu. Não tem jeito, o futebol tá no sangue da gente, tá no DNA do brasileiro.
E aí quando você começa a pensar que está chegando uma próxima Copa 2018, classificado já para a Copa, passamos um período difícil, já começa a se empolgar e pensar como é que vem 2018, é a chance do Hexa, eu acho que nunca esteve tão perto. Então esse filme aqui é só para relembrar de novo, para conectar de novo o torcedor com a seleção. Acho que toda essa campanha, tudo isso que o Martin vem fazendo na CBF é fantástico, o trabalho do Gilberto é fantástico, porque remete a essa vontade do torcedor. Nós somos conectados à seleção, a gente nunca desligou dela, adormeceu, mas agora está acordado de novo. Então esse espírito volta para o coração brasileiro. Show de bola, mas vamos ver como é que foi a surpresa da seleção brasileira para os torcedores que foram convidados para essa solenidade feita pela CBF. Vamos lá! E aí, felizão, tirando foto com a galera, valeu, Peita, uhul! Cara, tô pegando aqui, é uma sensação incrível. Eu virei madrugada, aí madrugada atrás pra acompanhar os jogos e, cara, é indescritível esse momento. Obrigado, cara. Sensação fantástica. Você não tem ideia do que é ser campeão do mundo. Você não tem ideia do que é levantar a taça de campeão do mundo. É uma coisa. Só para poucos. Eu tive o privilégio de ser um. É um sonho realmente realizado poder ver Lúcio, Juninho Paulista, Vampeta, todos eles aí juntos, comemorando 15 anos dessa conquista maravilhosa aí. Bom, e como ali o rapaz disse, né, reaproximando, buscando esse amor novamente entre o torcedor e a seleção brasileira. Foi isso que a CBF está fazendo, ou é isso que a CBF está fazendo com esse tipo de ação. Aliás, tem mais vídeos ainda para a gente lembrar, comemorando os 15 anos do Penta. Aliás, a torcida se reaproxima de vez com essa nova fase da seleção brasileira. Vamos lá. É muito legal ver isso. A aceitação com o público a gente está vendo agora, porque a campanha ela coloca a torcida na frente de tudo. Então a gente coloca torcida e seleção gigantes por natureza, pegando um pouco o nosso hino, né? Mas não é só do marketing, na verdade isso tudo é uma engrenagem de trabalho com comunicação, com presidência, com competições que ajuda bastante a gente e obviamente tem a nossa agência e o trabalho das pessoas que estão lá. Então, para chegar nessa linha de trabalho onde a gente coloca o torcedor à frente de tudo e valoriza seus ídolos, não foi fácil e agora vai ser uma toada até a Copa do Mundo, mês a mês, dia a dia, trabalhando com esse slogan, trabalhando em cima disso, confeccionando música personalizada com um grande artista, fazendo ações importantes, lembrando da história, nunca esquecendo a nossa história, mas planejando o futuro. Então o marketing é isso, é valorizar e potencializar tudo que a gente tem, toda a alegria que o futebol traz para esse povo brasileiro que mais do que nunca está precisando de alegria. É incrível, quando o pessoal não esperava, né? A surpresa acho que é a melhor parte. Só o fato de ter o troféu já estava emocionando muita gente. Agora, entrar o Cafu com o troféu, a seleção inteira atrás, com a música tema de 2002, eram 250 pessoas fanáticas pela seleção brasileira que estavam aqui hoje e foram surpreendidas. É isso que aproxima o torcedor da seleção e dos nossos ídolos. É assim que a gente vai trabalhar agora por diante. Essa é a linha de trabalho. Show de bola. Bom, Campeonato Brasileiro da Série A tem uma coisa que está incomodando e está gerando muita reclamação. E é o quê? Arbitragem. Sempre, toda rodada tem alguma confusão. Ora, pênalti não marcado, ora, pênalti que não foi marcado, impedimento, enfim. Pensando em aprimorar todo esse serviço, a CBF promoveu um verdadeiro treinamento com o quadro de arbitragens. Vamos conferir.
não dá nem pra cansar. Nesse pra mim, nesse pra mim, nesse pra mim, nesse pra mim. Vou chegar na Série A, vou chegar na Série A. Aqui existem pessoas de 10 estados, muitas culturas, vários sotaques. Está aqui o meu, paraibano. É uma ideia que surgiu do Dr. Marco Polo Leonero de buscar novos valores na arbitragem brasileira. É um programa de renovação da arbitragem brasileira que a gente está fazendo, é a terceira turma já, 2 no ano passado, e começando com essa vai ter mais uma turma, são 4 turmas já, que vai fazer com que a gente coloque para eles o que a gente quer de uma arbitragem brasileira moderna, né, de um árbitro moderno. E são jovens que vão estar recebendo esses ensinamentos, e a nossa esperança é que eles estejam também levando esses ensinamentos para os seus estados, para as suas federações. Então é um programa que tem dupla finalidade, né, de você descobrir novos valores e estar transmitindo orientações, novas orientações que existem em termos de arbitragem moderna para esses novos valores. Enquanto éramos jovens árbitros, 30 anos atrás, e nós não tínhamos essas oportunidades. E agora, com os estados, as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais o Espírito Santo sendo abraçado pela CBF, no sentido de dar a esses jovens a oportunidade de vislumbrar um progresso da carreira, de muita satisfação e esperança. Só fui acreditar que eu estava no PRAB realmente quando eu cheguei aqui e desci para o campo. Aí a ficha caiu e é algo de outro mundo, né? Particularmente eu nunca tinha vivenciado nesse porte, nesse suporte que a gente está tendo aqui, instrutores FIFAs, né, que dão aulas diariamente, informando a gente posicionamento, diagonal, sinalização com a bandeira, postura que é de extrema importância. E os instrutores estão trabalhando de forma intensiva para justamente isso, evitar equívocos e erros na partida. Levando para campo de jogo, questão de postura, questão de gestual, questão do som do apito, questão de como falar com os outros jogadores. Quando ele vir, jogadores não chegam com você falando bom dia, boa tarde, boa noite, como você vai. Eles chegam na explosão e quebrar esse gelo dele e falar calmo, sereno, para quebrar isso, ele respeitar. Não precisa o árbitro para ser respeitado, ele não precisa gritar, ele precisa falar com forte convicção, simples e objetivo. Posso contar isso, por favor? Aí, por favor. Foi maravilhoso estar aqui nesses 10 dias, 10 dias muito intensos, de muito aprendizado, de treinos físicos, treinos práticos com os instrutores, aulas teóricas em sala de aula, trabalhos em equipe e os testes também, os testes teóricos, o teste físico. Foram dias maravilhosos, de bastante aprendizado. O PRAB é para justamente isso, é para melhorar, né, a arbitragem, né, os árbitros promissores como nós somos, para melhorar, para minimizar os erros, né, e fazer da gente um grande árbitro no futuro. Legal, vamos torcer mesmo para que os árbitros se qualifiquem no Brasil e nós possamos pelo menos minimizar os erros, que errar é humano, o erro vai continuar persistindo, mas pelo menos o básico, né? Tem coisas básicas aí no Campeonato Brasileiro da Série A e até da Série B que os caras estão marcando ou estão deixando de marcar. Esporte em Questão fica por aqui, voltarei sábado que vem com o Esporte em Questão, mas segunda eu estou de volta com o Informe Região. Deus abençoe, tchau, tchau.